Oi pessoal, tudo bem? Tarek Matheus aqui. Eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. E hoje nós estamos com um convidado muito interessante, que é o meu orientador de doutorado, professor Dr. Tadeu Sobral. Fala aí, rapaziada, beleza? Obrigado, Tarek, aí pelo convite. O professor Tadeu Sobral também, assim como nós, fez um doutorado, né? Por isso que ele é um doutor. Fez doutorado pela Unicamp e a gente ia conversar um pouco mais sobre o nosso trabalho que nós desenvolvemos durante a disciplina de seminários 1 e 2. Mas antes de conversarmos a falar sobre isso, eu gostaria de saber um pouco mais, Tadeu, qual que foi o seu sentimento assim que você saiu do seu doutorado? Foi um sentimento assim de perdido ou foi um sentimento assim, não, eu sei um caminho para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer? Primeiramente, obrigado, Tarek, pelo convite aí, né, para participar dessa discussão, né, desse debate. É um tópico super importante, né, falar sobre as questões de doutores, né, na inserção de mercado, né, de como que está esse mercado todo, contando um pouquinho da minha história, né. Eu acho que assim como a grande maioria das pessoas que terminam aí o doutorado, né, a gente passa por um período complexo, um período difícil, né, que é um período com muitas incertezas, né, eu gostaria de dizer assim. E essas incertezas, elas acabam trazendo alguns problemas para a gente, né, que é realmente da gente conseguir saber até onde a gente pode ir, que caminho que a gente pode ir. Então, primeiramente dizendo assim, não foi um caminho fácil, beleza? Só trazendo um pouquinho do que aconteceu, né, ao longo dessa minha trajetória. Quando eu terminei meu doutorado, falei, vou continuar fazendo um pós-doc, né, que é um caminho natural, que muitas vezes a gente usa na academia. E aí acabou que o meu pós-doc não deu certo, de primeiramente. Talvez a gente tenha a oportunidade de conversar alguma coisa sobre fomento, coisa nesse sentido, né, mais pra frente. Mas e aí eu acabei entrando para lecionar dentro de uma universidade particular, né? E aí depois disso eu acabei sendo aprovado num concurso público e estou hoje aqui na academia como docente aqui na UFMT. Extremamente interessante esse ponto que você trouxe, Tadeu, da questão da incerteza, né? Pensando justamente nessa perspectiva de incerteza, nós, alunos do programa e durante a disciplina chamada de Seminários 2, nós construímos o que nós chamamos de Policy Briefing. O que seria esse Policy Briefing? Seria um documento que você escreve, né, até para orientar políticas públicas, né, tomadores de decisões sobre determinados temas. E você falou essa palavra incerteza, né? Essa incerteza, quando nós terminamos nosso doutorado, você não sabe para onde você vai, você não tem ali um emprego certo, você não tem ali uma certeza do que você vai fazer. Então, nesse Policy Brief, nós apontamos alguns caminhos, né? E um desses caminhos seria, né, o incentivo de algumas empresas privadas à contratação desses doutores, né? Como que você vê isso daí? Você acha que é viável esse ponto que nós trazemos ali nesse Policy Briefing? Tarek, acho que primeiramente escrever um policy briefing com essa temática, né, como vocês estão fazendo na UFMT, eu acho que é um policy briefing muito importante para se discutir essas questões de inserção de jovens doutores no mercado, né? O que inicialmente eu penso é que essa saída de se pensar em questões privadas, ela pode ser uma saída interessante, né? O porquê que eu falo isso? Porque o Brasil como país, né, como território, principalmente na nossa área aí, né, que é a área de ecologia ou a área ambiental de maneira geral, ele está sendo um país que está sendo vanguarda de discussões, né? Então, questões climáticas, né? exato, as questões climáticas ou questões de produção com baixo carbono, de todas essas coisas. O Brasil está puxando essas discussões. A gente teve até a COP esse ano aqui no Brasil, né? E nada melhor do que nós termos doutores, né, atuando nessa linha de frente. E eu acho que os doutores eles podem trabalhar nessa linha de frente em duas vertentes diferentes, né? A primeira vertente que eu vejo como uma vertente extremamente importante é, lógico, na área acadêmica, né, onde nós estamos, onde eu estou, que a gente consegue gerar conhecimentos de tentar entender quais são os impactos que está acontecendo, como que a gente pode mitigar esse impacto e tudo. Mas, de uma outra forma, nós precisamos também desses doutores trabalhando na outra linha de frente, que não é nessa da produção do conhecimento, estou colocando até entre aspas, mas que seja aqueles que realmente vão atuar na linha de frente de pegar essa produção de conhecimento e levar para uma questão mais social. Exato. Então, por exemplo, transformar isso em propriedades intelectuais de inovação, em patentes, isso tudo é extremamente importante, né? E aí os doutores deveriam ter essa entrada também dentro
de empresas ou dentro dessas parcerias público e privada, para que o conhecimento de pesquisa, o conhecimento científico, que hoje no Brasil ele é muito feito, ou a grande maioria dele feito dentro das universidades públicas, né? Conseguir sair da universidade pública e entrar dentro de tomadores de decisões ou de órgãos que tomam decisões, sendo também tomadas decisões por doutores, né? Acho que esse aqui seria um caminho legal. Exatamente. Tirando também, né, que uma das coisas que nós apontamos dentro do Policy Briefing é que a inserção desses doutores dentro do mercado privado, ele geraria uma inovação científica muito grande, né? Uma vez que você tem uma mão de obra extremamente qualificada, né? E essa mão de obra qualificada traz ali uma bagagem da academia, com questões de inovação, questões de tecnologia que foi empregado. E esses caras conseguem ali fazer um desenvolvimento da indústria, né? Consequentemente, eles conseguem ali gerar renda, não só para ele, mas também para a empresa com que ele trabalha. É algo extremamente importante e oportuno. Uma vez, né, que se você for parar para pensar, as questões de absorção dos doutores no mercado de trabalho, hoje em especial doutores em ecologia, ela é muito baixa, né? Ela diminuiu um pouco quando se comparado com dados de 10 anos atrás. Sim, tem uma diminuição mesmo. Exatamente. Essa diminuição, ela se deve, boa parte, devido a uma movimentação, uma modificação ali dentro das decisões que o doutor toma, né? A gente viu que aumentou essa quantidade de doutores indo para outras áreas que não seja só a educação, porque boa parte deles terminavam o doutorado e iam lecionar. Hoje eles atuam, assim como você, eu acho que você está dentro desses números, dentro de universidades, né, como um servidor público. Sim. Ou até mesmo dentro de locais estratégicos. Né? O que a gente tem visto assim num cenário nos últimos anos, né? A gente passou por um período político e de gestão onde foi se pensado numa interiorização do ensino, que é algo extremamente bacana. Ou seja, muitas universidades novas, públicas, foram construídas em lugares onde jamais a gente esperaria que iria ter e que deveria ter, né? Então, cidades pequenas no interior do Brasil estão recebendo o aporte de institutos federais, outros institutos tecnológicos, universidades e tudo. E isso fez com que inicialmente tivesse um aumento muito grande do número de vagas para doutores e muitos doutores entrando. Ou seja, a gente tinha um cenário aí até o começo dos anos 2000, mais ou menos, né, que as pessoas entravam para fazer o doutorado e quando elas terminavam o doutorado, o número de pessoas ele era relativamente parecido com o número de vagas que você tinha disponível. O que aconteceu foi que a gente teve um aumento também nesse mesmo período do acesso à pós-graduação, que é algo que é extremamente bacana. Então, o número de pessoas que conseguiram adentrar dentro de uma universidade pública para fazer sua graduação e continuar sua carreira no mestrado e no doutorado para fazer esse aperfeiçoamento, isso aumentou muito. Mas, por um outro lado, o número de concursos públicos para essas pessoas entrarem dentro da parte da academia, ele foi diminuindo cada vez mais. Então isso fez com que a gente tenha um cenário como hoje, um número de doutores extremamente grande dentro da área de ecologia, dentro da área de biodiversidade, de maneira geral, mas uma baixa demanda para entrar essas pessoas, né, dentro de uma universidade pública. E isso leva a uma problemática, que eu acho que está relacionado com o ponto que nós conversamos anteriormente, né, que é a problemática da inserção desses doutores no mercado de trabalho privado, né? Porque essas pessoas começam a ser rotuladas como pessoas caras. Exato. Ou seja, essas pessoas, por elas terem esse título de doutor ou onerar esse título de doutor, ele começa a ser uma pessoa que a empresa, para conseguir ter ele dentro do seu núcleo de pessoas trabalhando ali, ela se torna uma pessoa cara, né, com salário caro. E aí começa a ficar um dúbio da pessoa não contratar um doutor, porque o doutor fica caro e entre aspas, prefere contratar uma pessoa mais barata. Então acaba se tornando um cenário um pouco complexo, né, pra gente entender disso. Com certeza, né? O que não deixa de ser um trade-off, uma vez que um profissional com doutorado, obviamente ele vai se tornar um pouco mais caro, mas por outro lado você tem uma mão de obra extremamente qualificada. Quando você olha, por exemplo, países como Austrália, Estados Unidos, Canadá, boa parte deles tem ali um ensino superior e tem ali um nível de pós-graduação, que às vezes não seja a nível de doutor, mas tem ali um mestrado, uma especialização em si. Quando se pensa em termos de Brasil, seria extremamente também interessante essa absorção dentro do mercado privado. Como a gente disse anteriormente, né, a melhora da gestão, da inovação ficaria melhor. E aqui a gente tem que trazer um ponto que é o mercado de trabalho em si, absorver esses profissionais passa a ser extremamente interessante em áreas estratégicas. Perfeito.
A gente aponta isso dentro do Policy Briefing e demonstra como que áreas como, por exemplo, áreas como agropecuária, áreas como questões de indústrias em si. Não, a própria questão de geossoluções, né? Hoje em dia, ela é extremamente importante para que a gente tenha profissionais habilitados, né, para a utilização. Ou seja, talvez uma forma de conseguir pegar o uso de tecnologias que outras áreas podem trazer para nós e que a gente tenha profissionais capacitados de usarem essas tecnologias para tomada de decisões. Então, por exemplo, se a gente pega aqui no Mato Grosso, né, a nossa realidade de um estado que tem quase que toda a sua questão econômica, ou sua política econômica voltada para a produção de commodities, né? Exato. Então, você conseguir ter ecólogos ou biólogos ou pessoas que trabalham na linha de frente de meio ambiente dentro dessas empresas, isso vai fazer com que a gente consiga ter uma transferência tecnológica e uma transferência intelectual também, de mostrar, olha, vocês podem produzir mais usando menos espaços e preservando mais. Exato. E essa é uma discussão que a gente tem hoje, mas a gente, quando chega com esse tipo de discussão para um fazendeiro ou para as pessoas que detêm, né, as terras, isso se torna uma coisa extremamente complexa. Então, tabu, como que a gente consegue quebrar esse tabu? Talvez justamente com pessoas trabalhando com isso. E aí eu acho que surge uma outra necessidade, que é da gente conseguir também abaixar um pouco o muro da universidade, abaixar um pouco o status que o doutor tem para mostrar para as pessoas que isso não é nada demais, que a gente está para tentar somar numa questão social, entendeu? Exatamente, mais alguém ali para ajudar a somar, a desenvolver as questões do Brasil em si, né? E olhando para outra perspectiva, também torna extremamente interessante, uma vez que aqui a gente falou de dois caminhos, né? O primeiro caminho nós conversamos que era o setor privado, o segundo caminho seria o setor, o próprio setor governamental. Exato. O outro ponto interessante é que tem doutores que formam ali ecologia e ele não quer ir para o mercado privado e ele também não quer ser um servidor público, que é um direito dele, ele quer empreender. Perfeito. Ele quer, a gente tem amigos aqui no caso que está trabalhando como consultoria, que abriu consultoria. Perfeito. Tem amigos nossos que trabalham vendendo soluções para o agro, que é extremamente interessante. Uma das formas que a gente acha e a gente aponta dentro do nosso documento, Tadeu, seria uma linha de crédito para pessoas, né, que acabou de sair do seu doutorado. Hoje o Brasil ele tem 2 linhas de crédito. Só que legal. Imagina um menino que acabou de sair do doutorado ali com seus 28 anos, terminou a graduação com 21, que foi o meu caso, aí entrou no mestrado, depois foi para o doutorado, ele não tem um nome, né, uma linha de crédito ali bem estabelecida, o nome dele não consegue aprovar nada. Então seria interessante também uma linha de crédito para que essas pessoas elas conseguissem empreender e desenvolver. Muitos países já fazem isso, né? Legal, não, muitos países fazem. Essa questão da linha de crédito, eu acho que ela entra num outro problema, né, que também tem sido debatido, né, em vários fóruns atuais agora, que é a questão de enxergar a pós-graduação como um trabalho, né? Exato. Que é assim, você deu o seu caso, né? Você falou, entrei com 21 anos, estou com 27 hoje, e sei lá, que você terminou seu doutorado com 30. E aí a gente fala, pô, mas você não teve contribuição para a Previdência, não fez isso e tal. Então a gente entra naquela questão do debate, se isso é considerado um trabalho ou não. Então acho que o primeiro começo ele pode ser com uma ideia de, olha, a pós-graduação ela é um trabalho. Então tirar aquela questão de, olha, isso seja bolsa ou isso seja auxílio, como, olha, isso aqui é um salário, beleza? E a partir desse tempo, a partir do momento que você tem um salário, você vai ser registrado em carteira. Você sendo registrado em carteira, você tem direito a qualquer linha de crédito, como qualquer outra pessoa, qualquer outro servidor CLT ou alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que as discussões, até que a AGP, né, que é a Associação dos Pós-Graduandos, e outras entidades estão trazendo para o Brasil, é justamente de uma legalização da pós-graduação como sendo algo... Um trabalho em si. Exato, um trabalho que possa... no final desse processo, abrir essa possibilidade do doutor ter sua linha de crédito para ser um empreendedor, exato, por exemplo, né, para ter sua empresa e tal. Ele criando a empresa dele, ele consegue desenvolver tecnologias, né, e, querendo ou não, fomentar ali empregos, né, criar novos empregos, uma vez que ele tendo essa linha de crédito, ele vai precisar de mão de obra também para trabalhar, vai precisar de mão de obras qualificadas. Ele consegue, então, girar a economia e você consegue também... absorver, né, esse profissional, que foi caro, tá, Tadeu? Eu falo isso porque o governo brasileiro hoje ele gasta mais de 148 mil
para formar um aluno de doutorado só em bolsa. Sim, só em bolsa. Beleza? Fora a taxa de bancada, fora as questões também de manutenção do aluno, do profissional, do prédio, estrutura. Então a gente acredita ali que para formar um doutor contando com mestrado, doutorado, gira em torno ali de 1 milhão mole. Papo assim de 1 milhão muito fácil. Sim, é dinheiro, é dinheiro. E é um dinheiro que está sendo gasto e não está tendo retorno para a sociedade, né? Então é uma discussão assim extremamente importante. A gente entra num looping, né? Que é, por exemplo, o governo ele está investindo na formação de doutores, o que para o país, numa questão científica ou de discussões, como a gente trouxe, né? De tomadas de decisões globais, de mudanças climáticas, como você trouxe, isso é muito bom, dá uma vanguarda para o Brasil. O Brasil começa a fazer muita pesquisa, porque hoje a pós-graduação está relacionada com pesquisa, infelizmente. Né? O Brasil entra nessa vanguarda, você acaba formando, e isso acelera a produção de conhecimento. O Brasil entra nas vanguardas, só que você forma muitas pessoas que não têm emprego. E o governo não vai conseguir gerar emprego para todas essas pessoas. Então você cria o quê? Um alto investimento para coisas sendo feitas, mas esse investimento não volta para a resolução de problemas. Mas, por um outro lado, eu acho que tem uma coisa que isso é extremamente interessante, e eu acho que talvez a gente poderia ter bons olhos para isso, que foi o exemplo que você deu. Várias pessoas que saem da pós-graduação e eles estão adentrando em sala de aula para poder, nesse caso, entrar dentro do ensino médio, né, para transferir esse conhecimento do que ele teve aqui. Então, seria talvez a pós-graduação ter um olhar também justamente com essa questão produtivista, como está tendo. Não vamos discutir que é uma lei ou uma regra que já está vigorando há muitos anos, mas talvez que a gente possa também pensar em formação de professores. Exato. Ou seja, professores que vão fazer sua pós-graduação para quê? Para que eles entrem na linha de frente e possam tentar resolver esse problema. Ou seja, então seria uma linha de que esses tomadores de decisão seriam, por exemplo, os professores universitários seriam professores que vão formar professores que vão estar na linha de frente da atividade. Entendeu? Então, essa seria uma outra linha que a gente sabe que acontece naturalmente, mas talvez sem essa transferência que a gente falou que a pós-graduação pode trazer para a gente. Tadeu, muito obrigado pela nossa discussão. Você aí que está nos acompanhando, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre o que nós discutimos aqui, não deixe de ler o nosso Policy Briefing. Acreditamos que sai ainda em janeiro e fevereiro de 2026. Tá? E essas discussões são extremamente importantes para que nós possamos ter uma pós-graduação forte e também que nossos alunos de doutorado e pós-doc consigam ter um espaço ali nas fileiras de trabalho, consiga ter seu espaço, seu lugar ao sol. Então, muito obrigado, Tadeu. Exatamente. Valeu, Tarek. Obrigado mais uma vez pelo convite. Até mais, pessoal. Valeu, até mais.